Olá, irmãos, graça e paz de Cristo. Eu sou Leonardo, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um assunto que eu já ouvi. Na verdade, é uma frase que eu já ouvi na internet, através de líderes religiosos, de pastores, e a frase é a seguinte: não importa se Jesus vem antes ou depois da grande tribulação, isso para mim tanto faz. Irmãos, isso é uma falácia. É uma frase com tão pouca sabedoria, aliás, com uma falta de sabedoria tão grande, que seriam esses pastores mais sábios que Jesus Cristo? Jesus Cristo falou da sua volta várias vezes nas Sagradas Escrituras. Jesus Cristo deu a revelação do Apocalipse, né? Para João, Apocalipse no grego significa revelação. Revelar o quê? O que Jesus veio revelar? O Apocalipse, ele é chamado de primo dos profetas. Várias profecias a respeito do fim dos tempos, de detalhes a respeito do fim dos tempos, estão no Apocalipse. E ali, o Apocalipse joga luz sobre todos os profetas, para nós entendermos como será o tempo do fim. O Apocalipse é um presente para o povo de Deus. Sabe o que você não vê Jesus falando claramente? De eleger políticos, de cuidar dos assuntos desse mundo com tanta ênfase. O que importa? Falar a respeito da volta de Jesus ou ficar focado em política, campanhas que vão gerar dinheiro? Você percebe? Você consegue perceber? Tá certo? Onde está seu tesouro, estará também, né, o teu coração. Então, aquilo que importa mais para você é aquilo que você vai buscar, é aquilo que você vai amar falar sobre, você vai amar estudar. Então, sim, o Apocalipse ele é para a igreja, ele é para ser falado, sim, importa, sim, se Jesus vem antes ou depois da grande tribulação. As Sagradas Escrituras mostram claramente que Jesus vem depois da grande tribulação. Mas você que está me assistindo e você é pré-tribulacionista, você é bem-vindo aqui, você é irmão em Cristo. Pré ou pós não salva ninguém. Mas tem umas importâncias de ensinar a forma correta. Tem as importâncias da gente descobrir, da gente buscar entender a respeito do Senhor. Claro que tem. Tá certo? Isso é importante diante de Deus. Que a gente busque entender, que a gente busque compreender. Porque onde está o nosso tesouro estará também o nosso coração. E vou dar um exemplo aqui de importância na vida real. Quando chegar o período da grande tribulação, muitas pessoas vão entrar despreparadas, porque elas creem que Jesus arrebata a igreja antes. Então muitas pessoas podem ser enganadas e ser entregues mais fácil na mão do anticristo. Muitas pessoas podem colocar a marca da besta enganadas. Afinal de contas, a marca da besta, na cabeça de alguns, só vai ser colocada depois do arrebatamento. E na Bíblia você vê que não é assim. Então muitas pessoas podem colocar a marca, podem ser seduzidas de uma forma mais fácil, podem ser enganadas. E Satanás ele trabalha com engano. Então é importante, sim, falarmos a respeito das profecias, de como vai se dar, né, o reino do anticristo, tá certo? É muito importante. A Bíblia fala sobre isso. Mas esses mesmos líderes se julgam tão sábios. Por que Jesus veio dar revelação? Para João, então. Então esses pastores são mais sábios que Jesus? Outro dia eu escutei um falando na internet que esses irmãos que ficam estudando aí é uma bobeira, dizia ele, né? Irmãos estudando, né? Se podia comer carne. Aí ele usou um animal, eu esqueci o exemplo que ele usou, me perdoem aqui. Eu também não quero ficar falando o nome do pastor, não me interessa. É um pastor famoso no Brasil, da Assembleia de Deus. E ele falou que, os irmãos, ele zombou, né? Os irmãos ficam decidindo ali, estudando se devia comer a carne do animal que ele falou, que eu não me recordo aqui ou não. Isso é uma bobagem, dizia ele. Então a sorte de Satanás é que esse irmão não era vivo, né, na época de Paulo, que ele não nasceu na época de Paulo, porque as questões da lei judaica trouxeram um grande problema para o ministério dos apóstolos. Judeus se levantaram contra o evangelho, querendo os irmãos, querendo obrigar os irmãos gentios a guardar a lei. E ali não era só, em Atos 15 você vê a reunião que teve em Jerusalém, e ali não era só, as pessoas falam, mas ali estava tratando só da circuncisão. Não, não é. Quem fala isso é porque não entende como era a lei. Quem se deixava circuncidar estava obrigado a guardar toda a lei. Então, tanta bobagem que a gente vê na boca desses líderes. Volto a dizer, o que importa então? Importa é ficar falando de campanha? Importa é ficar falando de política? Política é um assunto importante. Nós vivemos aqui. Não estou dizendo que você não deva falar de política. Estou dizendo aqui que quando a igreja se reúne, quando o corpo de Cristo se reúne, é para ouvir a palavra. É para ouvir a palavra de Jesus, é para se fortalecer espiritualmente, não é para ficar falando de candidato, não é para ficar falando de política.
como se a nossa salvação tivesse nesses homens. Escolha seu candidato, analise, queira o melhor para o país. Não tem pecado nisso, tá certo? Mas as igrejas se tornaram palanque político. Ano que vem tem eleição para presidente, né? Dentre outros cargos. Governador, né? Senadores, deputados. Mas a igreja ela é palanque? Se Jesus e os apóstolos tivessem aqui, né? Se fosse o tempo deles estar vivendo aqui como homens, né? Jesus se fez homem, os apóstolos foram homens que viveram na mesma época de Jesus, eles estariam falando, a ênfase deles, o foco, o coração de Jesus, do verbo que se fez carne, se ele tivesse feito carne agora, nesses dias, Jesus ele estaria focado nisso? Esse seria o foco principal do Senhor Jesus? O foco principal do apóstolo Paulo seria esse? Dos outros apóstolos? Precisamos eleger, né, os nossos candidatos. Esse seria o foco de Jesus? Agora, falar da sua vinda, nada, tanto faz se Jesus vem antes ou depois da grande tribulação. Tanto faz nada. Se fosse tanto faz, na Bíblia, não falava tanto a respeito desse assunto. Quando você pega a palavra de Deus ali no Gênesis, você vê que tudo que Deus fez, ele viu que era bom. Então, tudo que Deus faz é bom. Se Deus deixou para nós esses detalhes, é para a gente conhecer, é para a gente pesquisar. Não com aquele peso de tem que, tá certo? Quem ama Jesus busca esses assuntos automaticamente. Só que assim, eu tenho pena, porque muitas pessoas amam Jesus, mas não tem tanto entendimento assim. Vai na igreja querendo ouvir falar sobre Jesus. Pessoas que se ouvissem a respeito desses assuntos iriam se apaixonar pelo assunto, iriam buscar, iriam crescer em conhecimento. Aí chega na igreja, ao invés dela ouvir a respeito desses assuntos que Jesus deixou para a igreja, a pessoa começa a ouvir sobre política. A pessoa começa a ouvir sobre campanha. A pessoa começa a ouvir sobre coisas dessa terra aqui, que não fazem parte do Evangelho. Muitas vezes até fazem parte, mas não é o cerne, não é o centro, não é o propósito principal do Evangelho. Por exemplo, você se enriquecer, você prosperar, Deus pode fazer. Deus quer ver todo mundo bem. A partir do momento que você busca, que você trabalha. Tá certo? E assim, Deus ele dá até mais, até além do que a gente busca. A gente sabe que tem tanta desigualdade nesse país. Nem todos têm as mesmas chances. Então Deus ele abençoa sim. Tá certo? Deus é um Deus que pode abençoar. Mas o principal que Deus quer não é isso. Tudo bem falar sobre isso quando a pessoa tem um bom entendimento bíblico. Só que, irmãos, o problema não é falar que Deus quer abençoar a pessoa que está ali. Se fosse só isso, estava bom. O problema é que usa a fé das pessoas. Fala com elas que para elas ser abençoadas, elas têm que trazer dinheiro para as igrejas, para as ditas igrejas, para os templos de pedra. Esse que é o problema. Sabe da carência do povo, alguns sabem da carência do povo e aproveitam. Como diz o apóstolo Pedro, farão negócio de vós. Então aproveita das pessoas para ensiná-las a fazer uma barganha. E sempre nessa barganha com Deus, a pessoa leva dinheiro que vai cair no bolso desse camarada que está falando, para a igreja onde ele ministra. O problema é que muitas vezes é isso. Tá certo? Esse é o problema. Eu vou ler aqui um versículo bíblico, está em Apocalipse capítulo 1, que diz assim, a revelação de Jesus Cristo, Apocalipse 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual lhe deu para mostrar aos seus servos, olha só, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a seu servo João. Diriam esses pastores na cara de Jesus? Não precisa não, Jesus, tanto faz. Importante é a gente andar em santidade. Irmãos, andar em santidade é importantíssimo. Ser pré ou ser pós-tribulacionista, ou meso, ou qualquer outro entendimento não leva para o céu, não salva. Mas é sim importante a gente conhecer. Tá certo? É mais importante. Não adianta a gente entender sobre a palavra de Deus e ser condenado porque praticou iniquidade. O Senhor dirá para muitos, apartai-vos de mim, porque vocês, eu não vos conheço, vocês que praticaram iniquidade. Então não adianta a gente conhecer se a gente não entregar a vida a Cristo, se não buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O apóstolo Paulo falou que ele mesmo se esmurrava. Então ele lutava contra a sua carne. E ele entendia esses assuntos. Mas uma coisa não anula a outra. Só porque uma coisa é mais importante, ela não anula todas as outras. Se Jesus deixou, é porque ele viu que é bom.
Era para notificar aos seus servos. Agora tem gente que não quer nem saber mesmo. Tem gente que repete isso sem entender. Talvez você já repetiu isso, porque você ouviu de alguém. Toma cuidado, para não ficar repetindo coisas sem pensar, só porque você ouviu da boca de alguém, de algum líder religioso. Porque muitas vezes aquilo que ele está falando é uma bobagem, é uma coisa que não tem nada a ver. Será que esses líderes, né, repito, será que esses líderes falariam para Jesus? Eles receberiam a carta de João? Jesus, não precisa não. João, não quero vê-lo. Isso é bobagem. Será? Será que eles se acham mais sábios que Cristo? Tá certo, irmãos? Parece que sim, né? Parece que se acham. Então, fica essa mensagem. Busque sim conhecer as coisas do Senhor, porque se Deus nos notificou, é porque é de interesse do Senhor que a gente venha conhecer. Amém? Que Deus possa abençoar você. Deixe seu joinha para ajudar a plataforma do YouTube a divulgar esse conteúdo. Se inscreva no canal se você tem interesse também de acompanhar outros vídeos aqui. Amém? Um abraço a todos, que Deus abençoe.